E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De volta aqui para mais uma aula de desenho 3 e na aula de hoje, considerando tudo que já fizemos até então, principalmente nas últimas aulas, nas quais eu fui avançando um pouco aqui no cenário, o objetivo é que a gente consiga compor cada vez mais novos elementos usando tanto as técnicas que nós já trabalhamos até aqui, quanto outras novas técnicas. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como que a gente chega num resultado como esse daqui. Você não vai ver esse resultado nas nossas aulas anteriores, até porque tem muita coisa nova que foi desenhada aqui do zero para mostrar para vocês. As árvores nós já começamos a fazer nas aulas anteriores, né? Mostrei todo o raciocínio de criação desses troncos aqui, não mostrei a copa das árvores, aqui elas já estão desenhadas, finalizadas, assim como também não mostrei esses galhos que estão ali na parte traseira, né, dando esse fundo, né, para esse pedacinho aqui do game. Vocês também, caso estejam acompanhando as aulas desde o início, vão notar que eu mudei um pouco a proporção de alguns elementos e até comentei que isso aconteceria com o tempo assim que colocássemos novos elementos no cenário. Aí quando a gente vai fazendo essa composição já com cores, com outros elementos que lá no esboço nós não tínhamos, a questão toda de contexto vai sendo alterada ao longo do tempo. Então eu vou sempre avaliando se tudo que eu estou fazendo está condizente com o estilo que eu pensei, com o gameplay que eu imaginei, com o GDD que foi pensado. Então isso tudo é sempre reavaliado ao longo do tempo. Aqui eu estou numa etapa que, na vida real, ainda vai passar por alguma avaliação de equipe para ver se isso aqui condiz com o contexto de game que foi pensado. Então a ideia aqui é compor o máximo possível, né, em termos de fidelidade com o que a gente espera para o game, para que nesse momento de aprovação da equipe a gente consiga já ter uma noção de gameplay. Eu não estou numa Game Engine nem nada disso, até dá para colocar lá, né, na Unity ou qualquer outra Game Engine e você começar a testar algumas situações. Eu gosto de testar isso aqui já no Photoshop ou outro software de desenho que vocês utilizem, porque aqui eu tenho um screenshot, né, do game, um pedaço desse game, uma foto de um trecho para que eu consiga imaginar como ele possivelmente será. Consigo simular também aqui a questão toda de animação, inclusive a gente tem aqui no YouTube, para quem não é do IFMS, procura aqui a playlist que vocês vão ver uma disciplina de princípios de animação, para vocês acompanhar a animação também desse mesmo cenário aqui, desses elementos que compõem o cenário, tá? Mas a ideia é essa aqui, nessa aula de hoje, a partir daqui a gente continuar a compor essas árvores, colocar as copas, essa parte traseira e também o piso, essa parte da plataforma inferior. Essa mesma plataforma foi desenhada aqui na parte central, assim como tínhamos no esboço. A árvore que nós temos aqui, né, esse tronco, é apenas uma cópia do que já fizemos na aula anterior. O objetivo é depois, né, fazer com que essa árvore seja quebradiça, para que ela caia na parte direita aqui do cenário. Então isso tudo eu já expliquei um pouquinho na aula anterior, qual é esse fluxo de trabalho. Também reposicionei aqui as moedas, alterei um pouco a escala das plataformas, as proximidades, para que eu tenha coerência quando o personagem for pular, as distâncias que eu pretendo percorrer. Essas mecânicas a gente já vai vendo aqui, para não chegar lá na Game Engine, colocar uma força de pulo e ver que não alcança na plataforma. Aí aumenta-se muito, né, essa força de pulo, mas você vê, poxa, a hora que eu pular daqui eu vou extrapolar parte do cenário. Então isso tudo a gente já consegue supor aqui, tá? E é esse trabalho que eu estou fazendo. Na aula de hoje eu já vou começar a mostrar como a gente trabalha com essa base aqui, com essa plataforma. E o intuito é que a gente não desenhe tudo isso à mão, pedacinho por pedacinho. O raciocínio em situações como essa, elementos que vão se repetir muito no cenário do game, deve ser modular. O que seria esse raciocínio modular? Toda vez que eu tiver que desenhar uma plataforma dessa com terra, com pedras e com gramas, eu tenho que fazer isso de forma dinâmica, reaproveitando coisas que eu já fiz. Eu não vou redesenhar todas as vezes. Eu comecei com um pouco desse raciocínio quando eu mostrei para vocês a alteração dessa plataforma para esta aqui que está no centro. São os mesmos desenhos, a diferença é que eu fiz alguns recortes, trabalhei com proporção, eu inverti as formas que foram desenhadas, ou seja, eu reaproveitei um módulo, um átomo que eu já tinha terminado. Aqui eu só reaproveitei para que eu conseguisse evitar todo esse retrabalho. Então se dá para evitar retrabalho, vamos evitar. Como que isso tudo é feito? Então antes de eu mostrar esse desenho sendo feito, que já tem aqui uma pancada de elementos, né? A quantidade de detalhes que eu tenho aqui na grama, ó, é enorme.
para desenhar tudo isso aqui na mão leva um tempo. Se a gente fosse partir para esse estilo aqui, dessas plataformas superiores, tá um pouco diferente, obviamente. Eu quero mostrar técnicas para vocês. Posteriormente eu vou deixar tudo no mesmo estilo, tá? Inclusive a cordinha que eu falei que foi já animada, no caso, na outra disciplina, né, de princípio de animação, esse movimento de corda a gente viu que não ficava muito legal com a corda nesse sentido, então isso tudo eu devo redesenhar. Aqui eu quero apresentar técnicas para vocês. E essas técnicas vão envolver, nesse caso aqui embaixo dessa plataforma que está cheia de detalhes, eu vou trabalhar muito com pincéis. Inclusive esse pacote de pincéis aqui eu tenho como intenção liberar para vocês. O Forest Pack aqui, falei, o meu pacotinho de pincéis. Vou mostrar como que eu crio pincéis, tá? Então eu tenho pincéis aqui para compor todas essas partes do cenário. O que vocês estão vendo de novo aqui com relação à aula anterior que eu disponibilizei. Se você não assistiu, volta e assiste, senão você vai ficar perdido pra caramba. Tudo que eu desenhei aqui a partir desta aula já se utiliza desses pincéis, tá bom? Eu tenho um arquivo aqui no qual eu desenhei todos as silhuetas de pincel que eu quero utilizar. Eu não vou mostrar esse processo de desenho porque ele se utiliza das mesmas técnicas que eu mostrei até aqui. Então assista as aulas anteriores, tem coisa pra caramba. Eu não usei nenhuma técnica que eu não tenha mostrado nessas aulas. Todos esses desenhos aqui foram utilizando pincéis tradicionais, as ferramentas de seleção que apresentei para vocês, a ferramenta laço, o laço poligonal, tá tudo aqui. Cada um desses itens que está pintado, desenhado aqui em preto, se transformou em um pincel. Como que a gente faz isso daqui? A etapa de desenho, beleza, ok, vocês vão desenhar a silhueta do que vocês pretendem reaproveitar. Notem aqui, por exemplo, esses pedaços de grama. Eu acabei criando pedacinhos de grama para que eu faça a composição na horizontal de plataformas mais longas. Então a ideia é trabalhar com o pincel e ir clicando nas posições que eu quero ou utilizando a caneta aí, se você tá com um tablet, alguma coisa nesse sentido, para que eu componha uma grama mais modular. Então quando a gente fala de raciocínio modular, eu estou trabalhando com esses módulos que nesse exemplo que eu vou dar para vocês são pincéis. Então cada um desses itens aqui pode compor um pincel ou um conjunto de pincéis, tá bom? Aqui no Forest Pack Faleiros vocês podem notar que eu categorizei os elementos que nós podemos criar, pelo menos para esse cenário. E como boa parte de games, né, que tem esse mesmo perfil aqui do Gus Adventures, games de plataforma, acabam se aproveitando de pincéis como esse daqui. Obviamente eu estou no estilo aqui bem cartoon. Se você quer trabalhar com um estilo diferente, faça pincéis com o estilo condizente com o que você pretende trabalhar. Aqui eu fiz pincéis para atuar junto com essa proposta que eu já coloquei. O estilo de árvore aqui então, né, os troncos aqui no caso, estão condizentes com o que eu já havia planejado para vocês nas aulas anteriores. Não criei mais aqui para que eu possa pelo menos exemplificar para vocês, né, mas a ideia, obviamente, é posteriormente ter um número maior aqui de galhos, de frondas das árvores, né, então o intuito é aumentar esse pack aqui. Vou disponibilizar esse pack para vocês, ficará aqui na descrição do vídeo para que vocês possam fazer o download e utilizar. Mas a ideia é que vocês consigam criar seus próprios packs, tá bom? O melhor mesmo era eu nem disponibilizar isso, na verdade, fazer com que vocês aí que querem aprender pudessem trabalhar com isso, né, fossem desenhar. Mas fiquem à vontade para utilizar o que eu vou passar ou para vocês desenharem por conta, tá bom? Então eu vou mostrar esse procedimento não do desenho, mas sim da criação de um pincel. Tendo o desenho pronto, o que vocês precisam fazer? Aqui eu tenho tudo separado por camada, tá? Esses elementos, alguns não estão, como por exemplo, aqui ó, os troncos das árvores, né? Eu não os separei, porque aqui eu não tenho a obrigação de separar itens para criar pincéis. Alguns eu separei para facilitar a movimentação, porque eu quis reorganizar isso aqui para um arquivo que tem esses pincéis ficar mais tranquilo de se manter ao longo do tempo. Isso que vocês estão vendo ainda não são pincéis, são elementos aqui rasterizados em camadas. A ideia é criar uma pré-definição de pincel, que seria a casca desse pincel, para posteriormente transformar essa casca em um pincel. Então para criar essa casquinha, esse preset de pincel, eu seleciono, aí você pode usar qualquer ferramenta de seleção que você queira. Deixa eu pegar algum item aqui, ó. Eu vou pegar esse chumaço de grama aqui. Então eu vou clicar aqui com essa ferramenta de seleção,
o laço poligonal para ter essa seleção aqui. Lembrando que isso aqui está numa camada distinta da camada de plano de fundo. Isso sim é muito importante. Não desenhe com esse fundo branco aqui. Não desenhe diretamente no fundo branco. Você pode usar o fundo branco. Não desenhe diretamente no fundo branco, porque senão a hora que você for transformar isso aqui em um pincel, você vai ter essa parte branca também colocada no pincel e você pode ter alguns problemas oriundos dessas ações. Então eu sempre gosto de deixar isso em camadas que têm transparência e o único desenho que eu tenho para essa camadinha aqui é essa moitinha. Agora, para transformar isso em uma pré-definição de pincel, é muito sossegado. Eu venho aqui em editar e definir pré-definição de pincel. Quando eu faço essa seleção, eu posso denominar, né, um nome para esse preset. O nome disso aqui vai ser moita-aula. Só para a gente exemplificar aqui, eu saber que esse é da aula e não faz parte do meu pack ali. Quando eu dou o OK, automaticamente na sua paleta de pincéis, eu vou abrir ela aqui, ó, na verdade é essa daqui. Só um adendo. Se você não tem essa paleta de pincéis aqui à direita, vá lá em Janela e selecione a opção Pincéis. Quando você selecionar essa opção, essas duas janelas que estão aqui, né, configurações de pincel e origens do clone, vão vir automaticamente. Mas geralmente elas vêm assim, né, soltas. Eu gosto de fixar isso aqui na minha barrinha. Então, ó, arrastei para cá e quando ficou azulzinho a divisão, eu adicionei. Se eu quero adicionar a um grupo aqui que já existe, ó, eu tenho essa opção aqui, tá? Então sempre observe essas cores aqui, a colocação das suas paletas. Coloquei, aí sim eu tenho esse painelzinho que eu vou explicar para vocês. Nesse segundo painel aqui, que é o painel de pincéis, o nosso painel principal, notem aqui na parte inferior que surgiu o moita-aula. Isso ainda não é pincel, apesar de que você já consegue pintar com isso daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vou criar um novo arquivo, tamanho 1024 por 1024 ou qualquer tamanho aí, ó. E automaticamente aí essa ferramenta aqui já está com o pincel ativo, ou no caso essa pré-definição de pincel, e você já pode pintar isso tudo. Deixa eu só criar aqui nesse arquivo uma camada para pintura, D do teclado para zerar as cores ali do meu plano de fundo e também do meu foreground, e ativar o B para eu pegar o pincel. Então, ó, esse é aquele pincel, aquela pré-definição de pincel que eu fiz. Então, para cada um desses itens, eu fiz a mesma tarefa. Então, vocês podem notar que foi um pouco trabalhoso. Eu agradeço muito aí quem pelo menos abrir esse pack de pincéis e utilizar algum, porque olha, deu uma trabalheira desgraçada para fazer isso aqui. Enfim, fiz esse mesmo procedimento para todos os itens que estão aqui. Agora que eu tenho essa pré-definição, o intuito é fazer com que isso se torne um pincel. Qual que é o problema de trabalhar só com a pré-definição? Nesse painel que está acima dos pincéis, eu tenho as propriedades desse pincel. Então eu tenho uma série aqui de modificações que eu posso aplicar nesses pincéis. Quando eu aplico essas várias aqui, eu não vou mudar ainda, só estou clicando e mudei um item, beleza, estou usando. Assim que eu trocar a pré-definição de pincel, eu vou perder essas configurações para aquela outra pré-definição. Para que você tenha, né, uma solidez dessas modificações que são feitas, as configurações do seu pincel, é importante que ele já seja efetivamente um pincel. Então, como que eu costumo trabalhar? Eu pego a pré-definição, deixa eu voltar para um arquivo em branco aqui, né, para a gente poder trabalhar. E com essa pré-definição eu faço as configurações que eu quero. O que eu quero fazer com esse pincel? Eu quero poder criar em linha reta, ó, segurei o Shift e arrastei aqui, um conjuntinho de gramas com parte desse formato. Se eu só clico aqui e arrasto, ou vou com a caneta e arrasto, eu não tenho algo muito parecido com uma grama. Agora, se eu souber trabalhar com as configurações desse pincel, possivelmente posso chegar em uma grama bem interessante. Então eu venho aqui nas configurações, já tinha até ativado aqui, né, ó, dinâmica de forma e dispersão, e vou passar um pouquinho aqui sobre algumas dessas configurações, pelo menos as que a gente vai precisar, porque vocês estão vendo que é bastante coisa, não dá pra gente falar sobre todas, tá bom? Então primeiro aqui, ó, forma da ponta do pincel, essa daqui é uma das principais para nós. Aqui, nessa definição, eu posso trabalhar com espaçamento deste pincel. Então se eu trabalho com espaçamento aqui, ó, de 100%, é basicamente o espaçamento da largura total desse pincelzinho, dessa ponta de pincel. Então eu vou trabalhar com um número um pouco menor para que eu consiga emendar, fazer uma emenda com cada uma dessas borrifadas de pincel. Com isso, ó, se eu venho aqui e já desenho,
vocês podem ver que esses pedacinhos vão nascendo ao longo do tempo com esse espaçamento que eu pensei. Então isso daqui serve, né, eu posso pintar usando esse pincel já. Qual é o problema? Vocês podem notar que os padrões aqui foram bem repetitivos, né? Por mais que eu faça a cobertura deles, o intuito seria que ao terminar esse desenho eu não tenha que ficar retocando muito. E eu não tenho essas repetições de padrão, porque senão eu vou ter que em ponto por ponto mudar. E mesmo assim, alguns padrões ainda repetidos, vocês vão poder ver. Dá para pegar esse desenho inicial, né, que foi feito com esse pincel, alguma coisa nesse sentido, e vir aqui no mesmo painel de forma da ponta do pincel e alterar a forma dele, alterar a rotação aqui onde eu estou com o mouse trabalhando. Então se eu mudo a posição dele para cá, eu venho nessa parte, dou um cliquezinho e consigo fazer aquele pedaço. Eu venho aqui, faço a rotação e trabalho. Mas só para fazer isso daqui vocês já estão vendo que dá um trabalhinho. Dependendo do que você for fazer e quantas vezes você vai fazer, isso vai dar um trampo aí, tá bom? Então qual é a ideia? Melhorar um pouco essa capacidade de configuração para que eu não tenha que fazer isso à mão, como eu fiz. Mas eu já mudei aqui, deixa eu voltar, né, para a posição original aqui, ângulo 0, vocês podem digitar isso aqui também. A questão da redondez, é até estranho esse nome, né, redondez. Aqui, ó, em percentual, condiz com esse achatamento da ponta do seu pincel. Tamanho, obviamente, como vocês imaginam, o tamanho em pixels desse pincel. Esse tamanho é diretamente influenciado pelo tamanho do seu desenho. Então, se você quer um pincel com uma qualidade alta para trabalhar em alta resolução, cuidado, faça esse arquivo maior. Como eu vou trabalhar aqui com formatos menores, eu não me preocupei tanto assim, até porque esse arquivo aqui vai ficar gigantesco no disco, tá bom? Então, eu não me preocupei tanto assim, porque são elementos menores. Beleza, passei aqui basicamente, né, por essas configurações que são bem essenciais para o pincel e eu vou agora para a primeira, que é a dinâmica da forma. Aqui na dinâmica da forma eu posso trabalhar com uma série de parâmetros que alteram a forma do meu pincel. Aqui eu já tinha alterado aqui a tremulação de tamanho. O Photoshop para esse pincel vai conseguir alterar, nesse caso que eu estou aqui, por exemplo, quase 50% do tamanho em termos de variação de altura e largura, ou seja, da escala desse pincel. Então cada vez que eu clicar e arrastar, uma dispersão distinta vai ser feita ao longo do tempo e isso é aleatório, você não escolhe. Você só diz, ó, eu quero que o tamanho de tremulação, ou seja, essa escala se altere em 50% do tamanho do pincel. Quanto mais você aumentar isso, mais modificações você tem ao longo do tempo. Então, ó, se eu tô só clicando, tá? Não tô arrastando. Vejam esse daqui, ó. Deixa eu fazer uma moita perto, né? Esse daqui. Esse saiu bem pequenininho, porque eu coloquei tremulação em 100%. Então o Photoshop faz uma randomização aqui de números de 1 a 100%, tá? Do tamanho 1 do pincel até o tamanho máximo do seu pincel. Então eu vou deixar aqui mais ou menos, e vocês podem, eu tô falando mais ou menos porque aqui embaixo, ó, eu vou observando como está ficando essa pincelada. Tô deixando por enquanto em 20%. Um outro fator importante é que a tremulação de ângulo, olha o que ela faz. Ali na parte inferior, né, do meu pincel, nessa seção aqui, eu consigo ver a rotação dessa moetinha. Essa rotação pode ser com uma angulação fixa ou você pode controlar ela. Olha que interessante isso aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z, na verdade, aqui para eu ter uma tela branquinha de novo, para vocês verem isso aqui aplicado. A tremulação de ângulo, como eu disse, pode ser feita manualmente ou controlada por alguns itens aqui que o Photoshop te possibilita. Pressão da caneta é uma delas, então se você está trabalhando com uma mesa digitalizadora, a tua caneta tem pressão, portanto o Photoshop consegue pegar via driver aí da sua caneta, da sua mesa, qual é a pressão da caneta. Assim como ele faz para os pincéis em geral, você pode usar essa mesma pressão de caneta para mudar aqui a sua tremulação de ângulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a direção. Vejam só o que isso aqui faz, ó. Então eu estou só clicando, arrastando, ó. Clicando, no caso, desenhando com a caneta. Vejam que a angulação que anteriormente eu fiz manualmente, aqui aconteceu de forma automática. Eu já tenho o formato de moita, ou até mesmo de copa de árvore. As copas de árvores que eu fiz aqui foram feitas com esse mesmo tipo de mecanismo. Só mudei, obviamente, alguns parâmetros para aleatorizar cada vez mais as formas. Então as formas aqui parecem ter sido todas desenhadas separadamente à mão. Não foram, tá bom? Foram feitas com pincel. Então esse aqui é um resultado que já tá legal para você fazer uma moita, alguma coisa nesse sentido, com esse pincel. Quanto mais você alterar a tremulação de tamanho, mais variação você vai ter na forma que está sendo desenhada.
Então tente chegar aí num padrão que funciona para você, tá bom? Faça testes e veja se o que você está colocando aqui em termos de configuração funciona para o estilo que você está desenhando. Para o estilo que eu estou desenhando lá mais cartunesco, funciona super bem esse tipo de forma. E o que é legal a gente entender? Isso veio desse pedacinho de desenho. Então, se você souber utilizar a sua criatividade, você vai ter a possibilidade de trabalhar aqui com uma série de pincéis que facilitam muito a sua vida. Assim como eu fiz esse que segue a angulação aqui, né, para que a gente faça uma copa de uma árvore, uma moita, você pode não colocar essa tremulação aqui de forma a seguir a sua direção, faz uma tremulação aqui de 4 a 5%, não recomendo muito mais do que isso, senão você vai girar demais essa forma. E eu vou ativar também uma nova opção aqui, que é a opção de dispersão. Observem que a dispersão, ó, altera no eixo Y a localização da ponta do seu pincel. Então eu vou fazer uma dispersão não muito alta, vou colocar aqui por volta, sei lá, de 5%, 20 no máximo aqui, tá? Vamos lá, 5%. Deixa eu digitar o 5 que vai ser mais fácil. É pouquinho, mas já faz um pouco da alteração disso, ó. Então aqui eu já usando essa proporção que eu coloquei de 5%. Aqui, ainda na dinâmica de forma, vocês também podem criar uma opção aqui, ó, de virar tremulação no eixo X. Então o Photoshop também aleatoriza essa rotação no eixo X. Aqui a gente já tem, ó, se eu segurei com Shift aqui, né, ó, passei por cima, isso já se parece com pedacinhos de grama. Eu vou alterar o tamanho do pincel. Aqui, deixa eu pegar no teclado, né, o meu atalho. Ele tá com tamanho 30, 25, 20, vamos ver como é que fica aqui, ó. Ficou muito pequenininho, deixa eu aumentar um pouco mais. Vamos ver. Ó, vocês podem notar aqui que o espaçamento tá muito alto em alguns pontos. Então eu volto lá, ó, clico aqui em forma da ponta do pincel. É até chato às vezes de encontrar isso aqui, que dá a impressão que isso aqui é o nome do painel, né? Porque ele não tem aquela caixinha com certinho, tá? Mas cliquem nele aí que vai dar certo. E vou diminuir um pouquinho o espaçamento, ó. Já dá para notar, inclusive aqui no preview, como que vai ficando. Então, ó, arrastei. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, né, o zoom pra gente ver. Isso daqui, ó. Então eu tenho esse pincel aqui que já produz grama, tá bom? Ele já produz grama de alguma maneira, pelo menos nesse estilo. Se eu quero colocar agora outros elementos aqui, eu vou utilizando as outras pré-definições de pincel. Então aqui, ó, tem nessa camada 1 algo que eu já fiz com essa pré-definição. O objetivo é ainda não usar os outros pincéis, mas mostrar para você como que isso aqui vira um pincel. Agora que a pré-definição tá pronta, falou, ah, beleza, já fiz o meu pincel de grama, tá tudo ok. Eu vou aqui nesse maisinho que tá bem na parte de baixo, pequenininho, criar novo pincel. Cliquei no criar novo pincel, agora sim eu tô criando um pincel, tá bom? E vou chamar isso aqui de grama hífen aula. Agora que eu vi que meu caps tá ligado aqui, parece que eu tô gritando, né? Grama hífen aula, mas não tem problema não. Vamos lá, dei o ok. Vejam aqui, nesse painelzinho que aparece um pincelzinho na parte superior direita. E eu tenho um preview de qual é o risco desse pincel e qual que é a ponta dele. Para que isso tudo aqui apareça nesse painel de vocês, nesse símbolozinho pequenininho aqui, vocês têm que ativar essas opções. Vocês podem aqui pausar o vídeo para ver quais são as opções, tá? Mas são basicamente essas opções aqui que eu deixei marcadas, tá bom? Para que vocês consigam enxergar essas definições que estão aparecendo aqui. Por padrão, elas não aparecem, dependendo da instalação que você fez aí, se você já mexeu alguma vez ou não, tá? Às vezes você já ativou e nem sabia. Mas enfim, ó, isso já aparece aqui como um preview. Agora que isso é um pincel, eu posso usar em qualquer folha de desenho que eu tiver aqui. O que é legal? Você guardar isso aqui, ou se você quer vender o seu pack, né, de pincéis, ou quer passar para alguém, no mesmo menu que tem ali na parte superior, vocês têm uma opção para exportar os pincéis que vocês fizeram. Ou para importar. Se alguém fez pincéis e você quer, você vai ter que vir aqui e importar esses pincéis. Um dos formatos possíveis aqui de pincéis que a gente tem é o formato ABR, de brush, né? Então esse formato de brush aqui é muito comum. Quando vocês forem baixar brushes aí prontos na internet, procurem por brushes no formato ABR. Esse formato pode ser aberto no Photoshop, se eu não me engano o Krita também aceita, o GIMP, vários softwares trabalham com esse mesmo padrão aqui. É um padrão da Adobe, né? Um A de Adobe Brush, mas vocês podem abrir em outros softwares porque é um padrão já bem difundido. Salvou isso aqui em algum lugar, vocês vão poder ter isso tudo. Eu posso salvar esse meu conjunto aqui, né, de pincéis. Esse conjuntinho que vocês estão vendo aqui, ele pode ser exportado também. Eu posso vir aqui e exportar os pincéis que estão selecionados, aquele pack.
Quando eu tiver esse arquivinho e quiser utilizar, caso eu não tenha aqui nessa instalação, eu venho e importo esse pincel, ele vai passar a aparecer aqui, tá bom? Deixa eu deletar essa pré-definição e esse pincel, porque eu já tenho meus pincéis criados, e vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do que eu já tenho, né? Por exemplo, com esses recursos de seguir a angulação, eu fiz um pincel para corda. Então, ó, esse pincel aqui faz cordas nesse sentido que eu trabalhei, nessa direção que eu fiz o meu desenho. Essa cordinha está saindo preta, vocês podem notar que tem algumas nuances aqui que estão mais claras. Isso aconteceu porque quando eu desenhei esse brush, eu fiz ele também com essas nuances. O que é legal desse caso aqui? Se eu pegar e desenhar isso com uma cor, vamos pegar aqui uma cor mais amarelada, mais amarelo misturado com laranja, alguma coisa assim, e eu vou fazer, ó, aqui a cordinha. Tá sem contraste, né? Deixa eu ver se a gente cria algum fundo aqui e desenha essa corda por cima. Deixa eu fazer um fundo mais escuro. Beleza, vamos dar um Alt Backspace. Vou remover aquela grama lá da primeira camada. Vou criar uma camada nova aqui por cima. Deixa eu trazer aqui para cima. E aí sim, eu vou pegar agora uma cor mais clarinha, né? Indo lá pro amarelo. E vou fazer a cordinha. Cordinha sobre uma textura de madeira, alguma coisa nesse sentido. Então, olha, se você fosse desenhar isso aqui na mão, paciência, ia ter um trampo danado. E provavelmente você erraria nas curvaturas. Errar não tem problema, né? Depende do seu estilo também, do estilo que você está desenhando. Mas aqui, ó, nesse pincel, eu tenho algumas configurações. Vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho de configurações nesse pincel, até para que vocês possam entender o que foi aplicado. Olha o tanto de coisa que foi feita nesse pincel. Quase nada, vocês vão ver. Depois que eu desenhei aquela pré-definição, eu vim em espaçamento, deixei em 98%. Não espacei pela totalidade, eu deixei um pouquinho junto. Vim aqui em dinâmica de forma e olha só o que eu fiz, tremulação de ângulo, controle com direção. Só isso, tá? Então eu fiz esse pincel aqui. Obviamente, ó, dependendo da curvatura que você vai dar, se ela for mais brusca, não existe perfeição. Mas como todo o resto já está bem desenhado, você vem e corrige só esse pedaço. Fica muito mais fácil a tua vida, tá? Além desse pincel aqui, que usa de mesmos recursos, nós temos aqui pincéis para correntes, então vocês vão usar a criatividade de vocês para trabalhar aí os pincéis. Deixa eu pegar aqui, agora o fundo vai me atrapalhar. Deixa eu pegar esse fundo agora e alterar para um azulzinho, alguma coisa assim. Deixa eu pegar, tá bom, esse aqui tá ótimo. Alt Backspace, aqui eu vou desenhar uma corrente porque eu quero pegar uma cor mais acinzentada. Beleza. Agora, ó, uma correntinha ali. Dá para aumentar, alterar a forma. Eu tenho outros aqui que eu coloquei, eu deixei 4 exemplos para vocês, ó. Essa correntinha aqui, essa correntinha aqui, eu podia ter desenhado menor, né? Mas enfim, essa correntinha aqui e essa daqui. Aí você pode fazer no formato que quiser, né? Aí é com vocês. O procedimento que eu estou mostrando é esse. Agora, sabendo utilizar essas configurações, vocês podem manter um pack, né, com muita coisa e vai ao longo do tempo adicionando tudo que vocês precisam. Nesse pack aqui eu deixei uma série de folhagens e todas elas têm algum tipo de aleatorização, apesar de ser um único desenho, eu trabalhei com aqueles mesmos parâmetros para chegar em desenhos mais compostos. Vejam só, apliquei para esse, por exemplo, dinâmica de forma, mudei a tremulação, mudei a angulação, trabalhei aqui com a questão da dispersão, também alterei virar tremulação no eixo X, então vai do que você quer fazer. Se você souber usar essas duas propriedades aqui, para esse tipo de pincel que eu estou trabalhando, isso não é o único tipo, né? Aqui eu estou desenhando formas com os pincéis, para facilitar a minha vida, é um raciocínio modular. Eu trabalho muito com essas duas propriedades, mas existem outras aqui para vocês explorarem ao longo do tempo. O transferência é um que vocês vão usar muito para pintura digital, né? Em que você transmite essa tremulação de opacidade e tudo mais para a pressão da caneta. Vocês têm muita coisa aqui para poder trabalhar. Não vou falar sobre todas como eu havia adiantado, vou falar sobre essas duas porque elas são ótimas para o que a gente está fazendo aqui. Agora, com essas opções de pincel, eu consigo rapidamente fazer essa plataformazinha aqui. E é isso que eu vou fazer como próximo passo, tá bom? Então por essa aula é isso, espero que com essas dicas vocês consigam criar seus próprios pincéis,
Sigam elas à risca que vai dar tudo certo aí para vocês, tá bom? Criem os pincéis que vocês julgarem que são necessários e a partir daí comecem a compor itens do seu cenário usando esses pincéis. Como eu disse lá no início dessa aula, o raciocínio modular aqui foi feito por meio de pincéis. Tem como você criar outros arquivos PSDs com partes já desenhadas e reaproveitar e importar esses elementos como objetos inteligentes. Tem outras formas de se trabalhar pensando em módulo, né? De um trabalho mais modular. Eu gosto muito dessa opção para esse tipo de estilo de trabalhar com as definições de pincel, tá bom? Então é isso, nas próximas aulas eu vou mostrar a composição de novos elementos, agora usando esse pack de pincéis. Lembrando que ele também está aqui na descrição do vídeo. Se você não assistiu às aulas anteriores, talvez você esteja um pouco perdido aqui, fique à vontade. Para trás dessa tem só 20 aulas aí para você assistir, tá bom? Que não sirva como desestímulo, e sim como estímulo, porque é material gratuito que você pode assistir quando quiser, da forma que quiser, tá bom? É isso, um abraço para todos vocês e nos vemos nas próximas aulas, tá bom? Tchau, tchau!